irmãos se encontram de pé para que nós possamos fazer a leitura do texto bíblico. E na sequência você já pode tomar o seu assento para a glória e louvor do nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 13. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus me deu através dessa palavra, no nome de Jesus, que nós possamos ter a palavra de Deus como regra de fé, de prática e de conduta. A nossa vida, ela tem como base firme da nossa fé cristã a palavra de Deus, porque ela permanece para todo sempre. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24, nós iremos ler do versículo 24 até o versículo de número 30. O epígrafe traz a parábola do joio e do trigo. Jesus, ele costumeiramente falou-nos através de muitas parábolas, e uma delas é essa que nós vamos ler nesse momento no nome de Jesus. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 24 até o versículo de número 30, onde encerra então a primeira parte dessa parábola. Eu vou ler na versão revista, Almeida Revista e Corrigida. Talvez a sua seja Nova Almeida atualizada, King James. Independentemente de qual seja a tradução, a Bíblia, ela continua sendo a mesma. Mateus capítulo de número 13, versículo 24, diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes no teu campo boa semente? Por que tens então joio? E ele disse: um inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: queres que, pois, que vamos e arrancamos-nos? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixe crescer ambos juntos até que a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para que queima, mas o trigo ajunte-o no meu celeiro. Amém? Pode tomar o seu assento, já foi feito uma oração, nós não precisamos orar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu acredito que os irmãos, como servo de Deus Altíssimo, os irmãos têm a sua parte devocional. Nós não dependemos apenas da explanação da palavra no momento de culto, porque são algumas vezes da semana e alguns minutos que nós temos para compartilhar uma palavra. Eu acredito que nós temos mais facilidade em entender um texto quando nós estudamos na nossa casa, nas nossas práticas devocionais, como já disse aqui o presbítero Evandro, disse que fez a Deus seu devocional e Deus deu para ele uma palavra falando ao seu coração. Eu acredito que na nossa grande maioria nós sempre estamos pensando, mesmo quando nós não temos a palavra, o livro impresso nas nossas mãos por ocasião de alguma dificuldade, seja de trabalho ou em qualquer outro lugar, mas nós sempre estamos pensando, nós estamos sempre lembrando os textos bíblicos, porque eles ficam dentro de nosso coração. Uma vez que foram semeadas as palavras do Senhor em nosso coração, ela vai germinar e vai produzir fruto para a glória e louvor do nome do Senhor. E nesse capítulo de número 13, nós sabemos que a Bíblia originalmente ela não tem capítulos e nem versículo, mas ela facilita. Os capítulos nos ajudam bastante, os versículos muito mais, ao nós encontrarmos um texto seleto para nós podermos aqui propormos um pensamento. E quando nós chegamos então no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, nós vamos ver Jesus, ele contando várias parábolas. Aliás, nesse capítulo de número 13, ele não conta apenas uma, mas ele já começa o capítulo de número 13 de Mateus, ele já inicia-se com uma parábola, as parábolas do semeador, depois vem para a parábola do joio e do trigo, depois ele vem para a parábola do grão de mostarda e do fermento, e ele vai explicando as parábolas, vai contando, vai intercalando esses contos, essas parábolas, também e intercalando com a interpretação dela, trazendo, na verdade, o significado original dessa mensagem que Jesus estava falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para que eles retransmitissem. E nós temos essa transmissão impressa nesse livro maravilhoso que nós chamamos de Bíblia Sagrada, que é a palavra
de Deus, a divina revelação de Deus para os homens. Quando nós olhamos na Bíblia, aliás, em si, de modo geral, olhamos esse contexto, esse somado de 66 livros, nós vamos ver que Jesus ele se apropriou de uma cultura que já era bem conhecida naquela época, né? As parábolas já eram muito conhecidas, é uma forma de ensinar. E eu me lembro que há muito tempo atrás, talvez uns 15 anos atrás, eu aprendi numa EBD, uma escola bíblica dominical, acerca das parábolas. Uma palavra que ficou no meu coração é que as parábolas, elas são figura de linguagem, né? Ali a gente aprendeu como funciona, qual a estrutura das parábolas, que elas são pedagógicas, elas servem para ensinar, revelar os mistérios do reino de Deus para o coração daquelas pessoas simples. Por isso que as parábolas sempre vão usar figura de linguagem adaptada para as pessoas que estavam ali ouvindo. Então, em determinadas ocasiões, Jesus ele sempre usava dessa ferramenta didática, pedagógica, para estar ensinando os seus discípulos. E basicamente todas as parábolas que nós vamos observar, na sua grande maioria, porque não dizemos na sua quase totalidade, todas as parábolas elas têm como base dois fundamentos principais. Você, independente de qual seja a parábola do grão de mostarda, a parábola das 10 virgens, a parábola do filho pródigo, elas têm basicamente uma estrutura bem similar, embora as histórias, as narrativas, elas sejam um pouco diferenciadas uma das outras, mas elas têm uma estrutura muito parecida. E Jesus, basicamente, ele quer ensinar. Por que eu falo quer? Porque no tempo presente, Jesus, ele continua querendo, tendo esse desejo de nos ensinar a sua palavra. E basicamente tem dois fundamentos, vamos assim dizer, duas estruturas fundamentais que as parábolas são construídas. Elas falam sobre valores morais e também sobre valores espirituais. Você pode olhar depois na sua Bíblia, em especial nesse capítulo aqui de número 13 de Mateus, que todo ele está locado aqui, várias parábolas. Depois, quando a gente pula para o capítulo 13, 14 e 15, nós não vamos ver outras parábolas, mas aí depois nós vamos ver Jesus espalhando parábolas em todo o Novo Testamento. Mateus relata, Lucas relata, João também relata parábolas e assim por diante. O Antigo Testamento usava também parábolas, ela não é algo novo do Novo Testamento. E tem um livro que foi publicado há algumas décadas atrás pela CPAD, é um livro que já foi republicado, já foi relançado várias vezes pelo seu conteúdo muito pedagógico, que é todas as parábolas da Bíblia. Então fala de maneira bem resumida, é um livro com várias páginas ali, mais ou menos 500, 600 páginas, que fala de uma maneira estrutural, explica semanticamente, explica teologicamente o significado, traz algum elemento, um fator muito produtivo para o nosso coração acerca das parábolas. E esse livro ele já foi publicado várias vezes, já foi mudado a sua capa, mas ele traz a história de todas as parábolas. Mas basicamente todas elas vão ter essa estrutura. Vamos falar de valores morais e também de valores espirituais, porque é isso que Jesus ele quer transmitir ao nosso coração. Porque em parte ainda nós somos corpo, alma e espírito. Nós ainda temos essa parte natural que precisa ser trabalhada, a questão da nossa moral, do nosso comportamento, da nossa conduta, porque nós ainda não fomos transformados. Nós estamos num processo, numa metamorfose, numa metanoia, numa mudança, né? Até chegarmos naquele grande dia quando Jesus vier para buscar o seu povo, e ali esse corpo mortal, falho, sujeito a toda sorte de imundície, de perdição, será revestido da imortalidade, e nós estaremos, como diz a Bíblia, como os anjos de Deus no céu, e nós não sofreremos mais nenhum tipo de percalço por conta da nossa carne. Mas enquanto isso não acontece, Jesus ele continuará trabalhando, ele continuará semeando no nosso coração valores morais e também valores espirituais. E não é diferente quando nós olhamos essa parábola do joio e do trigo. E eu gostaria, irmão, de dar um tema. A mensagem de hoje será uma mensagem temática. E eu gostaria de dar um tema, e o tema da mensagem é: o que eu sou, joio ou trigo? O que eu sou, joio ou trigo? É uma mensagem mais de reflexão, para a gente refletir. Hoje é uma noite que propõe mais essa questão da reflexão. O texto do apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo ele traz esse sentido ali, quando Paulo fala sobre a condenação, sobre tomar a ceia indignamente. Paulo não está dizendo para que a gente venha ficar apontando o dedo para alguém, ficar falando, olha, aquela pessoa
não está apta a participar, ou deixa de estar apta, porque o dever de Paulo é, na verdade, que nós fizéssemos essa autoanálise, né? Eu costumo dizer o seguinte: virar o globo ocular para dentro e olhar o nosso próprio coração, porque se a gente fazer isso, irmão, nós já estamos caminhando bem avançado. Se a gente conseguir cuidar bem da nossa casa, se a gente conseguir cuidar bem da nossa família, se a gente conseguir cuidar bem da nossa própria vida, irmãos, olha, glória a Deus por isso e louvado seja o nome do Senhor. Por isso o tema é: o que eu sou, joio ou trigo? E quando nós olhamos para esse texto bíblico de Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo de número 24, aliás, nós vamos ver então Jesus fazendo uso mais uma vez de mais uma parábola de caráter. Ele usa elementos da agricultura, ele usa o joio e ele usa o trigo. Eu acredito que se eu perguntar para os irmãos aqui, quem já ouviu alguma mensagem, né, baseada nesse texto, quanto os irmãos já ouviram ali pequenas mensagens, relâmpagos, né, pequenos pensamentos acerca dessa palavra, eu acredito que na maioria dos irmãos já ouviram, e até mesmo dos pregadores, dos irmãos que pregam, talvez já tiveram a oportunidade de ministrar nesse texto, de Jesus falou alguma coisa com alguém quando Deus usou você para pregar essa palavra, ou você já ouviu de alguém. Hoje em dia existe uma abundância de mensagens, uma abundância de pregadores, e muitos já pregaram acerca dessa parábola, mas eu gostaria de chamar a atenção nesta noite, destacar algumas questões dentro dessa parábola que nós acabamos de ler. O texto do versículo 24, então, a partir do capítulo 13, do versículo 24, então Jesus ele propõe uma outra parábola, porque ele já vinha de uma sessão, ele estava ensinando, ele propôs naquele momento, Jesus ele propôs ensinar por muitas parábolas. Ele já havia contado a parábola do semeador, e provavelmente, a Bíblia ela não está escrita em ordem cronológica, mas provavelmente todas as parábolas que foram contadas aqui no capítulo de número 13, provavelmente todas elas Jesus contou no mesmo dia. E por que eu subentendo que ele contou todas essas parábolas no mesmo dia? Porque Jesus começa falando sobre a parábola do semeador, depois ele começa falando sobre, na sequência, no versículo 24, ele vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Depois, na sequência, no versículo 31, ele vai falar sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento. E depois ele vai explicar essa parábola do joio e do trigo. No versículo 44, ele está falando sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola e da rede. Então, provavelmente, Jesus ele continua usando a mesma figura de linguagem, uma figura de linguagem agrícola, porque a região onde Jesus estava era uma região agrícola. Jesus estava ensinando para camponeses, não para eruditos, não estava ensinando para os rabinos, para os mestres, para os sacerdotes, para os profetas, mas ele estava ensinando para pessoas no dia a dia, que plantavam, que colhiam, que tinham um bom entendimento daquilo que Jesus ele estava falando. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar acerca dessa parábola que nós acabamos de ler aqui, e como nós falamos, as parábolas, na sua grande maioria, elas não são fatos literais, é uma figura de linguagem que Jesus usou ali para fazer uma analogia, para fazer uma comparação, para que as pessoas tivessem um entendimento maior do reino de Deus, do plano de Deus, e pudessem capturar essas informações do valor moral e também do valor espiritual. E ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou também o joio no meio do trigo. Naquele processo ali de plantio, então os homens ali dormem, um descuido, talvez um lapso, o inimigo vem e ele planta ali o joio, a semente do joio, e ambos crescem. E quando a gente olha, eu já ouvi, das muitas pregações que eu ouvi, as pessoas sempre falam assim: olha, é que não dá para reconhecer, né, qual a diferença do joio e do trigo. Aliás, nós temos ali alguns ramos, né, alguns maços, né, alguns cachos de trigo ali, não é natural, logicamente, é bem em China, provavelmente, né, mas está ali, é uma representação do que o trigo ele representa pão, representa alimento, representa vida, representa sustento, tudo aquilo que ele representa. E as pessoas dizem: ah, pastor, mas não dá para separar o joio do trigo, porque não dá para fazer distinção, não dá para a gente olhar, né? Mas quando a gente olha a parábola, na verdade eles perceberam sim.
antes mesmo de começarem a produzir, antes mesmo de começar a ter os carros ali do trigo, eles perceberam que ali tinha algo estranho, ali tinha algo diferente, algo que estava errado e que também não estava certo. E eles perceberam isso e procuraram ali o Senhor da seara para dizer a ele: olha, nós estamos vendo que brotou aí no meio do trigo, brotou o joio, o que nós vamos fazer? Vamos arrancar? E aí o Senhor, esse Senhor dessa seara, nós sabemos quem ele representa, esse Senhor, ele diz: não, deixa crescer tudo junto, porque haverá um momento certo para que isso aconteça. E o tema é: o que eu sou, o joio ou o trigo? É para a gente fazer uma análise mesmo, o que nós somos. Porque às vezes, irmãos, nós estamos servindo a Jesus. Servir Jesus não é apenas atividade. Tem gente que é bom de atividade, é um ativista fenomenal, ele bate escanteio, corre na área para cabecear e marca o gol ainda. Para não deixar escapar, ele marca o gol. Ele bate canteiro, corre na área, cabeceia e faz o gol. Ele é muito ativista. Só que apenas o ativismo, não que eu estou depreciando o ativismo, a pessoa que é bem ativa na igreja. Pelo contrário, eu sou proativo, né? Sou proativismo e sou a favor de nós sermos ativos. Mas nós temos que tomar cuidado para que não venhamos tornar a atividade que nós fazemos na igreja ou na nossa vida cristã, para não entrarmos no modo automático, para não fazermos como um avião, decolou lá, põe no piloto automático e aí ele vai embora sozinho, os pilotos vão até dormir, não tem problema nenhum, porque ele vai no modo automático. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva uma vida de reflexão cristã. E por quê? Porque quem aqui sabe o dia que Jesus vai voltar? Se alguém souber, por favor, me fale o dia, o horário e o local. Porque ninguém sabe, irmão, na verdade, quando Jesus voltará, ok? A Bíblia não dá nenhuma informação, e dentro da Bíblia, nem extra bíblica, nós não temos nenhuma informação acerca do dia exato, da data exata, do momento exato que Jesus vai voltar. A única certeza, e essa nós podemos falar de boca cheia, é que Jesus vai voltar. Isso é sem medo de errar, qualquer um pode afirmar de forma categórica: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ainda que muitos dizem: ele não vai voltar, já se passou mais de 2000 anos, isso é história, isso é conversa. Outros dizem: não, ele vai demorar mais 2000, fica tranquilo, você não vai ser arrebatado de vida, pode ficar tranquilo, desfruta da tua vida. Nenhum extremo, nem outro. Nós temos que ser equilibrados e temos que levar uma vida de reflexão diária para sabermos se aquilo que estamos de fato fazendo, se realmente é para o Senhor, se aquilo que de fato nós estamos produzindo, se realmente é algo que revela a nossa comunhão com Deus, ou se é apenas um ativismo. É o momento de nós refletirmos o que nós somos, joio ou trigo. Às vezes a gente está na igreja. Eu me converti em 1997, já tem bastante tempo, mas já creio que tem irmãos que tem mais tempo do que isso de convertidos, que nos nasceram, o pai e a mãe ensinaram, levaram para a igreja, os filhos desde pequeno e tem mais tempo do que eu. Pastor Elmer já tem 72 anos só de crente. Presbítero Clenício é de família, né? Veio de família, o Diácono Cleverson também, então eles têm mais tempo do que eu, servindo a Jesus. Mas também precisa fazer essa reflexão, essa análise do que nós somos. Será que nós apenas temos a aparência de cristão? Será que eu em si tenho apenas a aparência? Porque não adianta colocar um terno, uma gravata bonita, daquela que nem o pastor Elmer está usando ali. Olha que gravata linda, né? Vermelha do Flamengo. Para não falar outra coisa, do Flamengo. Coisa linda, irmão, maravilhosa de Jesus. Mas será que é só a aparência que Deus quer? Deus ele quer, lógico, também se faz teologia com aparência, sim, irmãos. Tem gente que fala assim: pastor, Deus não liga para aparência. Não. Passa na frente de um bordel, você sabe quando é um bordel. Não precisa nem placa escrito. Mas se você passar na frente de uma igreja, você sabe que é uma igreja. Então se faz teologia também com aparência também. Mas não só com a aparência. E quando nós olhamos para esse texto que Jesus ele propõe então essa parábola, eu quero entender nessa noite, nós podemos fazer várias aplicações, desde que nós respeitamos o limiar da teologia sistemática, para que a gente não venha interpretar um texto de maneira aleatória, sem um sentido bíblico, que não esteja dentro da estrutura da palavra de Deus. Mas é o momento de eu analisar a minha própria vida.
É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele começa dizendo que recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, pegou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de criar, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, porquanto qualquer que comer desse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e muitos que estão doentes. Então nós devemos examinar, fazer a autoanálise. Será que eu estou apto, não apenas para participar do pão, mas será que eu estou levando uma vida de acordo com a palavra de Deus? A Bíblia pede para nós renúncia. Será que eu estou levando uma vida de renúncia? A Bíblia pede para que eu leve uma vida de oração. Será que eu estou levando uma vida de oração? A Bíblia pede para que eu leve uma vida de santidade, porque a Bíblia também diz que sem santidade, aos Hebreus vai dizer, porém sem santidade ninguém verá o Senhor, como está escrito, sede santo, porque Deus ele é santo, e ele também quer que nós venhamos levar uma vida separado, consagrado para a glória e louvor do nome dele. O que é aparência, irmão? Todo mundo aqui é crente. De aparência, todo mundo é crente, eu sou crente, eu sou pastor. De aparência, em qualquer lugar que eu chegar, as pessoas vão me receber como pastor. Eu tenho uma credencial, por exemplo, está aqui. Todo mundo é pastor, está bem recomendado. Mas será que é só isso que Jesus quer de mim? Será que eu não devo fazer uma análise cotidiana da minha vida, do que eu sou? Será que eu estou produzindo aquilo que o trigo produz? Ou será que eu estou apenas com a semelhança de cristão? Deus não quer simplesmente a semelhança, Deus quer a essência. Aleluia. Quando você vai lá as mulheres que gostam de comprar perfume, né? Você vai comprar um perfume caro. Você pode ver que os caros são tudo aquele vidrinho pequeno, né? Porque o vidrinho desse tamanhozinho assim é 20 mil, 15 mil ienes. Aí vem 2 gotas. Uma para você passar hoje e a outra no final da tua vida. Aí vai durar a vida inteira. Bichinho é caro, mas é bom, hein? Mas é bom. E aí já pensou você pagar 30 mil ienes num perfume, imaginou? Você compra, leva para casa. Aí chega lá, não tem aquilo que está descrito ali na embalagem. O produto é xing-ling. Abriu o vidro, foi embora o cheiro. Acabou-se a graça. Não é isso que Deus quer, irmãos. Deus não quer de nós, de mim, só aparência, mas Ele quer que eu seja aquilo que a palavra diz, ser um servo santo, levar uma vida irrepreensível, uma conduta mesmo, pastor, mas hoje em dia o mundo, o senhor sabe como é que está, né? Está virando, não sei. A Bíblia diz que Ló, ele viveu todos os dias da sua vida, lá em Sodoma e Gomorra, porém ele continuou sendo ele não cometeu, ele não caiu no pecado de Sodoma e nem de Gomorra. Ele não andou pelos mesmos caminhos, embora ele morasse numa cidade imoral, embora ele vivesse no meio de um povo promíscuo, que fazia tudo aquilo que desagradava a Deus, porém ele vivia com a sua alma ali fastigada, ele vivia com a sua alma angustiada, porém ele não cedeu ao pecado, pelo contrário, ele venceu o mal com a prática da bondade, sendo santo. Por isso que Deus livrou ele. Quando Abraão intercede, a intercessão de Abraão não livrou Ló. O que livrou Ló foi a sua vida. Porque se Abraão orasse pelo seu parente, pelo seu sobrinho, e o seu sobrinho levasse uma vida promíscua, Deus teria matado ele junto com os sodomitas. Ele foi livrado não pela oração de Abraão, mas pela sua própria justiça. Assim também, irmãos, o pai não salva o filho não salva o pai, o pastor presidente não salva o dirigente da congregação, o
pastor local não salva os obreiros. Não, nós devemos ter uma vida completamente comprometida com o Senhor. Será que eu? Por que eu coloquei na primeira pessoa do singular? Eu. Porque é uma análise pessoal. É para que a gente nessa noite faça uma reflexão. Porque ninguém, além de Deus, conhece mais você do que você mesmo. O único que conhece você, o único que conhece a mim mais do que eu mesmo, além de Deus, sou eu. Nem a minha esposa, que dorme comigo, que anda comigo, que come comigo, que vive comigo, não sabe tanto quanto Deus e quanto eu mesmo sei de mim. Por isso que nós precisamos refletir. Por isso que nós devemos nesta noite analisarmos o que eu sou. Será que eu estou tendo frutos compatíveis com o trigo? Será que eu posso dizer, olha, eu sou pastor e realmente eu sou um pastor? Será que eu posso dizer, olha, eu sou um jovem crente e realmente eu sou um jovem crente? Porque esse pastor aqui, adentro é a coisa mais fácil. Aqui é a coisa mais fácil do mundo ser pastor. Todo mundo é crente, né? Todo mundo é crente. Ninguém fala mal de você, ninguém critica a gente. Aqui é tudo bênção de Deus. Agora lá fora, quando a gente vive no meio da sociedade, quando a gente está no meio de pessoas, irmãos, a gente tem que ter um comportamento santo e irrepreensível. Essa semana aconteceu um fato comigo e eu quero compartilhar para a gente já ir para o final. Uma mulher, eu trabalho com venda, e uma mulher comprou um produto comigo, um sofá, e ela é lá de Toyota. E aí ela falou, olha, eu vou ir buscar. Quando você compra entregar? Eu falei o valor. Ela falou, não, eu vou buscar. Falei, então ganha. Melhor ainda. Eu economizo tempo, né? Aí tudo bem, deu o dia. Ela falou, mas já vou depositar o dia. Eu falei, deposita, minha filha, né? Pode fazer um pix aí. Aí ela depositou, tô aí. Aí ela me ligou, tô aqui na sua loja. Eu falei, bom, aonde tu estás? Eu estou parado aqui na frente. Você não está me vendo? Eu não. Você diz, eu cheguei, estou aqui na. A tua loja não é eu casaco? Eu falei, longe disso. Eu falei, mais uns 85, 90 quilômetros você está aqui. Eu falei, não, mas eu jurava que era eu casaco e tudo. Eu falei, mas eu mandei para você aí o endereço, tá tudo aí, ó. O endereço, a descrição do produto, os detalhes, onde o horário de atendimento, 2 telefones para contato, do WhatsApp, Line, Mensageiro. Você tem. Ela falou, e agora, como que eu faço? Né? E agora? Não dá para mim buscar aí, porque eu estou aqui no casaco e tal. Aí o marido dela já pegou o telefone e já começou, né? Homem geralmente é mais explosivo, né? E ali já catou, acho que ele agarrou o celular pelo barulho que fez, acho que ele tomou o celular dela assim e falou, deixa eu falar com ele. Né? E ali, irmão, é como uma panela de pressão. Se aumentar um pouquinho mais o fogo, explode. Aí ele falou assim, então eu quero que você me deposite meu dinheiro de volta, você não quer me devolver? Eu falei, calma, deixa eu tomar que eu saio, my friend, espera um pouquinho, calma. Que hora que eu falei para você que eu não vou te devolver o seu dinheiro? Você escutou isso? Falou, não, você... Calma. Falei, você quer falar? Fala, que eu vou ouvir. Aí ele começou a falar. Eu falei, então. Aí eu expliquei para ele e tal, conversei com ele. Aí ele viu que eu baixei a guarda, né, não respondi na mesma altura. Eu falei, não, faz o seguinte, ó. Eu vou fazer um negócio bom para você. Você está aí na tua casa? Tô. Não, estou aqui na frente da loja. Ele falou. Na bendita loja que ele disse que era minha, lá em Okazaki. Né? Estou com a loja lá em Okazaki, não estou sabendo. Só não está vindo dinheiro de lá, mas... E aí tudo bem. Aí eu falei, faz o seguinte, você vai estar na sua casa hoje? Vou estar. Falei, então faz o seguinte, vou pôr o sofá aqui dentro do carro e levo para você na sua porta. Fechou, amigo? Resolveu o problema? Pronto. Eu falei, não precisa de briga, não precisa de contenda, não precisa discutir, eu levo para você, não tem problema nenhum. Cheguei lá, ponhei o sofá dentro do carro, levei. Aí cheguei lá e estava todo envergonhado assim. Ah, então se me desculpe, é aquele homem bravo, né? Que estava gritando no telefone, não se me desculpa, né? Porque na hora eu fiquei nervoso, falei, calma, falei, mas fica tranquilo, né? Fica tranquilo.
E aí entreguei o produto para ele. Aí depois no final ele falou, não, foi o seguinte, ó, eu vou te dar o dinheiro da despesa. Eu falei, não precisa não. Eu falei, tá aqui o produto, que você pagou, né? Eu falei, eu sei que vocês se equivocaram na questão do local. Eu falei, mas não tem problema não. Ele falou, não, eu quero te pagar o dinheiro do transporte, da viagem, eu quero pagar, eu vou te ajudar. Eu falei, não, fica tranquilo, tá na benção. Eu falei, se a gente continuar amigo, tá ótimo, problema resolvido. Irmãos, é a maneira que nós devemos ser como crente. Já pensou? Se eu pego ali na hora, ele explode, e aí eu pego e falo um A para ele já falo um B, irmão, daqui a pouco a gente já está brigando, já está discutindo. Não é isso. Nós temos que ser crentes em todo momento. A Bíblia diz, seja alva as vossas vestes, em todo tempo seja alva as vossas vestes. Nós como cristãos devemos ter esse comportamento como o trigo. Produzirmos, não adianta ser apenas o título, mas não ter o conteúdo. Deus quer de nós esse conteúdo, uma vida santa, uma vida irrepreensível, um caráter ilibado, para as pessoas olhar para você e falar como a mulher falou ali para o profeta Eliseu, olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, aquela mulher é crente. Ela não está de saia longa, não está de cabelo comprido, mas ela é crente, ele serve a Deus, ele é um homem de Deus, é crente em Cristo Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós devemos dar esse bom testemunho, para que as pessoas vejam em nós Cristo, porque quando alguém olha para o nosso comportamento, quando a gente faz alguma coisa fora, quando a gente erra, as pessoas não vão falar de você, vão falar, o crente. Ele não diz que serve a Deus, não diz que crê na Bíblia, não diz que crê em Jesus, que vive uma vida de santidade. Pronto, irmãos, o mundo está nos observando, o que nós vamos apresentar, o que nós somos, o que eu sou. Às vezes a gente está com, esses dias mesmo eu estava andando, e ali em Uata, e de repente eu estou gritando um camarada, ele está, pastor. Eu falei, ué, será que é um anjo me chamando? Ei, pastor, olhei para trás, um senhor do cabelo branco, era o pastor Sakatiano. Pastor, vem cá, né? Falei em japonês, logicamente, né? Ele não está fluente assim no português. Pastor, né? E ele me viu de longe assim, ele me viu de longe, ficou me gritando. Acho que a esposa dele, né? Que estava junto com ele, e ali, pastor, vem cá, tal, né? E ele sempre me agradece, não sei porque ele tanto me agradece, né? Mas está sempre me agradecendo. E eu agradeço ele também. Irmãos, já pensou se naquela hora eu estava saindo, acho que do Dom Quixote, se não me engano. Acho que era dali que eu estava saindo. Já pensou se eu saio meio encardido dali, alguma coisa, você sai meio bravo com alguma coisa, aí o pastor vê e fala, nossa, é o pastor da igreja de Uata, está bravo ali, está brigando. Irmãos, nós temos que ter o comportamento de cristão para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu quero que vocês se coloquem de pé nesse momento. O que nós somos, o que eu sou, é para que você diga a mesma coisa. Por isso que eu coloquei na primeira pessoa no singular, eu. Aí você vai dizer a mesma coisa, o que eu sou, joio ou trigo. Porque quando Jesus explica, irmãos, essa parábola, depois você pode ler na sua casa. Quando Jesus ele explica essa parábola, aí que está o problema. Porque quando Jesus ele começa a explicar a parábola do joio e do trigo, Jesus ele explica essa parábola a partir do versículo de número 36. Olha o que Jesus disse. A partir do versículo 37, respondeu-lhe, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E no final, quando ele conclui aqui a explicação, versículo 42, olha que vai, o versículo de número 41, mandará o filho do homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade, e lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. O problema, irmão, não é apenas ser o joio, o problema é a consequência do que isso vai trazer na nossa vida. Jesus ele não tem meio termo. A Bíblia diz em Atos 10, 34, que Deus verdadeiramente ele não faz exceção de pessoas. Pedro está falando para as nações ali. Não existe distinção de nações, de gregos, de hebreus, de elamitas, de pessoas da Medo-Persa. Não existe diferença.
em termos de nação. Deus não faz acepção se ele é um romano, se ele é um judeu, se ele é um grego. Deus não faz acepção de pessoas nesse sentido, só que Deus faz distinção. A Bíblia é clara em dizer isso, que existem dois lugares para onde nós estamos caminhando. Será que esse versículo aqui que nós acabamos de ler, Jesus explicando, e ali haverá pranto e ranger de dente, o lugar de tormenta, de sofrimento eterno? Não adianta levar uma vida, o que me adianta, irmão, ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Louco! Ainda hoje pedirão a tua alma, o que darás em troco dela? Se Jesus voltar agora, será que eu sou dos que vão e estarão na glória, ou dos que ficarão e lamentarão e padecerão dia de angústia, pelo qual a humanidade nunca jamais experimentou? A Bíblia diz que ali o fogo não apaga, o bicho não morre, sofrimento eterno. Mas daqueles que levaram uma vida cheia do Espírito, uma vida de autorreflexão, estarão na glória eterna do Senhor, desfrutando das maravilhas do reino de Deus. Espere e aguarde, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Mais um pouquinho de tempo e ele voltará para buscar a sua igreja. Persista, não desfaleça, irmão, diante da luta, diante da provação, diante das dificuldades. O pecado, ele está nos assediando, está ao nosso derredor. O diabo, ele brama como um leão tentando tragar a nossa alma, mas dentro de nós habita o Espírito do Altíssimo. Ele habita dentro do teu coração. Tu és morada e templo do Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Pai, Senhor, ó Deus bendito, obrigado, Senhor, por esta noite. Meu Deus, que cada um aqui nesta casa de oração, neste lugar, possa, Senhor, fazer uma reflexão da sua própria vida. A começar, Senhor, por mim, Senhor, examinando o meu comportamento, as minhas palavras, a minha vida, Senhor, entre família, a minha vida na sociedade, para que se de fato, Senhor, eu estou andando de acordo com a Tua palavra, e se não, ó Deus, que eu possa me arrepender hoje, como Pedro disse ali no sermão, quando ele está pregando, Senhor, depois de receber o Espírito Santo, ele disse: cada um de vós arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. Pai querido, nesta noite, eu quero, Senhor, olhar para o meu próprio coração e ver a minha vida, Senhor, diante da Tua presença. Meu Deus, eu sei que os Seus olhos estão como chama de fogo e não existe, Senhor, absolutamente nada que está oculto. Pelo contrário, o Senhor conhece quem está em trevas, o Senhor sabe quem habita na luz. Pai querido, nesta noite eu quero Te glorificar, porque nós temos, Senhor, a oportunidade de, quando errarmos, Senhor, nós temos um advogado. Como João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é poderoso para perdoar, para curar, para libertar, para salvar, para restaurar, para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que ao soar da trombeta, a Tua palavra diz que o Senhor ajuntará os crentes, Senhor, os salvos, em todos os lugares, e que o meu desejo, Senhor, nesta noite, seja o mesmo desejo dos apóstolos, dos pais da igreja, Senhor, que desejaram estar na Tua presença e buscaram e santificaram-se e deixaram ser moldados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, a começar por mim, Senhor, ao meu coração. A Tua palavra diz que o homem mau
Ele tira coisas más do seu mau tesouro, mas o homem bom do seu bom tesouro. Ele também retira a boa dádiva, porque o seu coração está cheio de alegria, de paz, de esperança, de temperança, de moderação, de amor ao próprio. Ele não vive apenas de aparência, mas ele tem conteúdo, porque o Espírito Santo tem total liberdade de trabalhar no nosso coração para louvor e glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço nesta noite, e que ao participarmos, Senhor, desse momento tão solene, no partir, Senhor, do pão, que representa a comunhão, Senhor, espiritual, não é, Senhor, apenas a comunhão congregacional, mas é a comunhão espiritual, porque Jesus mesmo disse que quem não comer do pão da sua carne e que não beber do seu sangue, não tem parte com o Senhor no reino de Deus. Pai querido, eu te louvo por cada vida aqui nesta noite, para a glória do teu santo nome. Senhor, que o teu Espírito continue nos moldando, que ele possa nos convencer do pecado quando nós praticarmos o pecado, falarmos do juízo de Deus, falarmos da justiça de Cristo, que é, Senhor, poderosa para nos tirar da lama do pecado, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, eu te louvo nesta noite e te agradeço em nome de teu Filho Jesus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Nesse momento nós vamos adentrar